Bem-vindo a mais um episódio da série Semanas Lógicas. Hoje falaremos sobre a lógica epistêmica. A lógica epistêmica é uma lógica modal, em que se procura formalizar a lógica do discurso sobre o conhecimento proposicional. Sabe-se que, e da crença, acredita-se que, com aplicações em diversos campos como a filosofia, ciência da computação, inteligência artificial, economia e linguística. O seu objetivo é articular e clarificar os princípios gerais do raciocínio sobre afirmações e atribuições de conhecimento e de crença, elucidando as suas implicações inferenciais e consequências. O nome lógica epistêmica vem de episteme, que é uma palavra grega que significa conhecimento, ou seja, a lógica do conhecimento, do qual também vem a palavra epistemologia, que é o estudo do conhecimento. Okay? Como o conhecimento ele é construído, é estudado pela epistemologia. Durante a década de 1950, vários trabalhos se debruçaram sobre a lógica modal, como An Essay in Modal Logic, que seria um ensaio sobre a lógica modal. Já falamos sobre esses trabalhos no vídeo anterior. Se você ainda não viu, corre lá no canal para ver o vídeo de lógica modal. Porque a lógica epistêmica ela é um ramo da lógica modal. Ela é uma variante. Ok? Então temos o conhecimento e crença. Ok? Que é um livro famoso sobre lógica modal, o primeiro livro em que se sugere o uso de modalidades para captar a semântica do conhecimento, em vez de adotar as premissas dialéticas com que tipicamente se desenvolve a lógica modal. O que acontece? As premissas dialéticas são aquelas de necessidade, contingência, okay, e possibilidade. Lembra disso do último vídeo? A lógica epistêmica foi recentemente combinada com algumas ideias da lógica dinâmica para criar uma lógica de comunicações públicas e uma lógica de atualização de produto, que tentam modelar as sutilezas epistêmicas dos diálogos. Okay? Então temos diversas coisas que são derivadas da lógica epistêmica. Temos uma coisa muito interessante que é a ideia de mundos possíveis. O que são mundos possíveis? A ideia de Kripke é apresentar mundos possíveis, em que em cada mundo há uma relação chamada de realizabilidade, que indica quais proposições atômicas são verdadeiras e quais proposições são falsas. Okay? Para cada possibilidade é um mundo diferente. Em particular, o mundo real ele é um mundo possível. Em um dado mundo, um agente imagina outros mundos como possíveis ou concebíveis. Para isso, há uma relação que é introduzida para cada agente. Se houver N agentes, haverá N relações, cada uma retolada com o nome do agente. Então, o que acontece? Em cada uma desses mundos existe uma possibilidade. E qual a aplicação disso? Temos, por exemplo, a aplicação na linguística. Existe a semântica dos mundos possíveis. Por exemplo, eu dizer Lula ganhou e Lula não ganhou. Vamos supor, Bolsonaro ganhou, Bolsonaro não ganhou a eleição. Existe a possibilidade do Bolsonaro ganhar? Existe. Existe a possibilidade dele perder? Existe. Existe a possibilidade do Lula ganhar e existe a possibilidade dele perder? Existe. Então você cria um mundo em que em um a proposição é verdadeira, no outro ela é falsa, né? E a outra possibilidade aconteceu. No caso da semântica, nós temos a contraparte. Então é o seguinte: cada palavra existe uma função que leva a palavra àquilo que você quer representar. Mas como existe uma determinada realidade e algo que aconteceu, a pessoa não pode ganhar e perder uma eleição. Então digamos que existe um outro
uma outra pessoa no outro mundo, que é aquela que seria tipo a pessoa do multiverso. Você pode pensar nisso. Quando você tem, por exemplo, o Aranha-Verso. Beleza. Existem diversos Homens-Aranha, mas cada um seria sua contraparte, que seria o eu, a pessoa, né, o Homem-Aranha, o Peter Parker, de outro mundo. Então seria a contraparte, que é aquilo em outro mundo que mais se assemelha, que é mais próximo do objeto no mundo real. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre a lógica epistêmica, né? Embora essa discussão sobre a lógica epistêmica está concentrada basicamente em realizar esta tarefa utilizando um enfoque baseado na lógica, vale mencionar o outro método primário utilizado, que é o método baseado em eventos. Nesta aplicação particular, que é o de eventos, não de lógica, eles são conjuntos de mundos possíveis e o conhecimento é um operador sobre esses eventos. Como eu falei, né, existe essa questão dos mundos possíveis. E o conhecimento ele é apenas um operador sobre esses eventos. Okay? Existem várias diferenças aí, apesar de serem bem relacionadas essas duas maneiras de conceber a lógica epistêmica. O modelo matemático subjacente do tratamento baseado na lógica são as estruturas de Kripke. Como eu falei, a lógica modal toda é baseada na semântica de Kripke. Enquanto o tratamento baseado nos eventos utiliza as estruturas de Allman. No tratamento baseado em eventos, as fórmulas lógicas não utilizam qualquer forma, enquanto no baseado na lógica utiliza-se o sistema de lógica modal. E o que temos? Temos que, tipicamente, o tratamento baseado na lógica tem sido utilizado nos campos da filosofia da lógica e da inteligência artificial, enquanto o tratamento baseado em eventos é mais comumente adotado nos campos de teoria de jogos e economia. Por quê? Existe na economia e na teoria dos jogos os agentes. Os agentes eles vão fazer ações que serão analisadas e como eventos. Né? Cada ação de um indivíduo pode ser relacionada a um evento. E aí você tem, por exemplo, na teoria dos jogos e na economia, coisas como a teoria da escolha racional, que não tem 100% a ver com isso aqui, mas que vai falar sobre a ação. Né? A teoria dos jogos e a economia baseia em pressupostos sobre a ação dos agentes, forma como os agentes agem. Por isso que eles são agentes. Então, você vai trabalhar com eventos e possibilidades. E é isso. Beleza? Depois até o final do dia que esse vídeo sair ao ar, eu vou colocar todos os nomes que foram citados na descrição do vídeo. Por hoje é só e até mais.